boa noite. O plenário aprovou o texto principal da PEC do orçamento impositivo. Além da liberação obrigatória de emendas dos parlamentares, a proposta amplia os recursos para a saúde. O orçamento no Brasil é autorizativo. O Palácio do Planalto não é obrigado a executar todos os gastos previstos pelo Congresso. A proposta muda a Constituição e assegura o pagamento das emendas individuais, despesas incluídas pelos parlamentares no Orçamento Geral da União. Eu sou totalmente favorável a um orçamento impositivo pleno, completo, um orçamento executivo e que todos os projetos que nele constem no orçamento sejam totalmente aproveitados e aplicados. Se antes, quando não se tinha certeza da liberação das emendas, os parlamentares mal intencionados já transformavam essas verbas num verdadeiro balcão de negócios, imagine agora com a certeza de que o dinheiro será liberado. No orçamento de 2013, cada parlamentar indicou 15 milhões de reais em emendas. Elas agora ficam limitadas a 1,2% das receitas correntes líquidas da União. Isso representa 8 bilhões de reais, cerca de 13 milhões e 600 mil por parlamentar. A cada ano, na Comissão do Orçamento, nós vamos disputar a elaboração da LDO, a elaboração da lei orçamentária, para que a saúde seja privilegiada com mais recursos. Metade do dinheiro das emendas individuais vai obrigatoriamente para a área da saúde. A PEC também reserva 15% da receita corrente líquida para o setor. Esse percentual será alcançado gradualmente nos próximos 5 anos. Nós tínhamos os estados aplicando 12% obrigatoriamente em saúde, 15% para os municípios e não tinha uma definição para a União. Pela primeira vez, o presidente da República apresenta a possibilidade de aprovar 15% e da receita corrente líquida. Nada mais, nada menos do que mais 64 bilhões de reais para a saúde nos próximos 5 anos. Os senadores aprovaram em primeiro turno o texto principal do orçamento impositivo. Os 8 destaques serão analisados na sessão desta quarta-feira. A aprovação da PEC é uma condição colocada pelos partidos na Câmara e no Senado para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, que deveria ter sido analisada em julho, está na pauta do Congresso do dia 19 de novembro. O orçamento deveria se adequar a uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ora, até agora, no dia de hoje, no dia 5 de novembro de 2013, nós não temos aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente do Senado anunciou em plenário que a CPI da Confederação Brasileira de Futebol não será instalada. 9 senadores retiraram as assinaturas do requerimento do senador Mário Couto. São necessárias 27 assinaturas de senadores para criar uma CPI. A solicitação obteve, ao final, 24. A CPI da espionagem quer saber por que os Estados Unidos mantêm mais de 800 antenas para a comunicação com a Embaixada Americana em Brasília e consulados em outras cidades brasileiras. Hoje, a comissão ouviu representantes das principais operadoras de telefonia móvel do país. Os representantes da TIM, Claro, Vivo e Oi repetiram para os integrantes da CPI o que já tinham afirmado para a Polícia Federal. De acordo com eles, o sistema de telefonia móvel é seguro e qualquer tentativa de invasão da rede de cabos de fibra ótica seria percebida e corrigida rapidamente. Eles também disseram que as empresas não divulgam informações de clientes e que os contratos de compartilhamento de rede com empresas de outros países têm cláusulas que protegem esses dados. Não temos nem com outras entidades, nem com o governo, qualquer tipo de acordo que permita acesso às informações do cliente. A CPI também divulgou dados da Anatel sobre o número de antenas que os Estados Unidos mantêm no Brasil, 841. Elas serviriam para a comunicação entre Washington, a Embaixada Americana em Brasília e consulados em outras cidades. Mas os senadores querem mais explicações. Preciso sim que haja uma explicação muito mais sólida por parte
da Embaixada Americana acerca da utilização dessas antenas. Algumas delas fixas, não só em Brasília, mas em outras cidades brasileiras, e não só na Embaixada e não só nos consulados, e a grande maioria móvel. O Senado pode acabar com a ajuda de custo para os parlamentares que são reeleitos. A proposta da senadora Ana Amélia foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Até o mês de março, o pagamento era feito no início e no fim de cada ano. O Congresso mudou a regra e, atualmente, o benefício deve ser pago no começo e no término dos mandatos. Se for aprovada pelo plenário, a nova regra vai limitar o pagamento apenas aos deputados e senadores que precisem se mudar para Brasília. O senador Eduardo Suplicy leu hoje no plenário uma carta da ecologista brasileira presa na Rússia há um mês e meio por causa de um protesto do Greenpeace. A gaúcha Ana Paula Maciel, de 31 anos, foi presa no dia 19 de setembro, durante um protesto contra a exploração de petróleo na região do Ártico, a 2.000 quilômetros de Moscou. Segundo o Greenpeace, a manifestação ocorreu em águas internacionais. Ana Paula e outras 29 pessoas são acusadas de pirataria pelo governo russo, com pena de até 15 anos de prisão. No plenário, o senador Suplicy, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Rússia, leu a carta escrita pela bióloga. Ela agradece as pessoas que lutam pela libertação dos manifestantes e faz um apelo. Existem tantas mil pequenas ações que podem ser feitas todos os dias para salvar o Ártico, a Amazônia, os recifes de corais e todo o resto. Basta escolhermos bem o que comprar. Nós todos e cada um de nós somos responsáveis pela mudança. Promete que vai tentar? Eu vou saber que esse mês presa não foi em vão. Com amor, Ana. O Senado se uniu aos esforços diplomáticos para libertar a brasileira. O presidente Renan Calheiros enviou uma carta à Federação Russa e um grupo de parlamentares brasileiros pode ir à Rússia interceder por Ana Paula. Eles aguardam a confirmação de que serão recebidos no parlamento daquele país. Depois do intervalo, o Congresso vai acompanhar a apuração de casos de violência e o protesto de indígenas, ciganos e comunidades negras. O Jornal do Senado volta em instantes. Dizendo que são 550 vendedoras de acarajé que o juiz quer tirar da beira da praia para promover o turismo sexual com nossas crianças. Então é disso que eu estou falando. Muito obrigado e baraboa, Morro Jubá.